Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um relatório de aula prática da disciplina de materiais e instrumentação eletroeletrônica, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outras que você esteja com dificuldade, nosso contato está na descrição, beleza? É só nos chamar que nós vamos te atender, tá? Eu vou fazer uma leitura inicial aqui, ver o que está sendo solicitado nessa atividade com vocês, tá? Também peço que você deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá? E, e bora lá então. Vou fazer uma leitura inicial, conforme estava falando, né? Para a gente entender o que está sendo solicitado e depois a gente vai lá pro laboratório já efetuando aí os experimentos, tá? Então, ó, roteiro de aula prática 1, nome da disciplina Materiais e Instrumentação Eletroeletrônica, unidade U2, Propriedade dos Materiais e Sistemas de Medição, aula A3, referente aos equipamentos de medição, tá? Objetivos. Objetivos, então, ó. Definição dos objetivos da aula prática. Aprender como manipular o multímetro, compreender como ajustar escalas e realizar medições. Analisar os resultados medidos, diferenciar as categorias de emprego dos multímetros, reconhecer e saber utilizar o alicate amperímetro. Beleza? Solução digital, tá? Laboratório Virtual Algitec. Então a gente vai utilizar o laboratório aí para estar realizando esse experimento. Então, basicamente a gente vai procurar. Ele só trouxe aqui mais o procedimento de como nós vamos encontrar lá e tudo mais, tá? Vou fazer uma leitura aqui só para ver o que a gente tem que fazer. Procedimento barra atividade número 1, multímetro. Novamente aqui os objetivos, né? Aprender a utilizar o multímetro de forma correta e segura para a realização de medições de resistência, tensão e corrente e conhecer o alicate e amperímetro. Procedimentos para a realização da atividade. 1. Acessar o laboratório. Beleza. Então a gente vai vir aqui procurar pelo experimento multímetro, conforme ele menciona aqui para nós. Beleza. 2. É recomendado acessar as etapas prévias do experimento. O item apresentado contempla os objetivos da prática. Observe. Então a gente vai seguindo na sequência. A gente vai acessar lá. Vai vir aqui, casinha. Vai vir aqui para a parte do objetivo. Depois, sumário teórico, é toda uma parte teórica aí sobre essa disciplina, como que funciona e tudo mais. Vou dar uma passadinha ali no sumário teórico para explicar para vocês, tá? Depois a gente vem para o roteiro. O roteiro que vai mostrar todo o passo a passo para estar realizando o experimento. Primeiro passo, segunda etapa, tá? Depois a gente vem para o pré-teste. Depois para o experimento de fato, onde a gente tem o laboratório aqui, tá? E vamos lá. Então basicamente é isso. Vou dar uma passadinha no sumário teórico com vocês para estar explicando certo. Então pessoal, conforme mencionei para vocês, nós vamos aqui entender, fazer uma leitura do nosso sumário teórico para entender os principais conceitos que estão sendo trazidos aqui para nós nessa disciplina, tá? Para de fato aprender, não só fazer as medições lá no laboratório, tá? Então vou fazer uma leitura aqui com vocês do nosso sumário teórico, tá? Então, ó, introdução. Este material complementa o simulador sobre multímetro e é o primeiro conceito abordado para que você possa entender o funcionamento básico e tipos de um multímetro, tá? Transiente. Transientes são rápidas alterações no estado estacionário da rede elétrica, classificados como oscilatórios ou impulsivos. São súbitas variações de tensão e frequência na condição de tensão nominal, com período inferior a um ciclo de onda, que podem ter polaridade positiva ou negativa. Podemos também acionar sistemas de aquecimento, iluminação de grande porte, refrigeração, etc. A principal causa de transientes impulsivos são descargas atmosféricas. Esse tipo de transiente atinge dezenas de kilovolts, causando danos instantâneos para a carga. Por outro lado, transientes oscilatórios são principalmente gerados dentro da própria planta,
através de manobras de carga, acionamento de atuação de disjuntores, comutação de bancos de capacitores e chaveamento eletrônico. Este tipo de transiente reduz a vida útil da carga a médio e longo prazo, causando paradas de produção e prejuízo. Equipamentos eletrônicos de potência podem ser sensíveis a variações rápidas de tensão, principalmente aqueles que utilizam a onda senoidal de alimentação em sua lógica de sincronismo, como alguns inversores de frequência, soft starters e no breaks. O circuito pode perder a referência e travar. Transientes mais elevados causam degradação ou imediata falha de elétrica em todas as classes de equipamentos, danificando transformadores, capacitores, IGBTs e diodos, entre outros. Tá? Nós temos um esqueminha aqui, um gráfico de tensão por tempo, tá? E justamente aqui os momentos aqui ele indica onde nós temos os transientes, que seriam os impulsos, tá? E aqui a linha azul seriam os EMI barra ruído normal, tá? Então olha só, o caso aqui das descargas atmosféricas, tá? Olha o que acontece ali no gráfico, né? A gente tem um pico, um comportamento não padrão, né? Justamente no momento da descarga, que é o que ele vem trazendo aqui para nós, tá? Então, pessoal, com relação aos transientes, ele trouxe aqui até alguns exemplos, até a parte gráfica. Opa, pera aí. Trouxe até aqui alguns gráficos aqui para ilustrar para nós, na prática, né, do dia a dia, o que acontece justamente nesses comportamentos, né, que nós chamamos de transiente. Então, resumindo, pessoal, ele trouxe dois exemplos aí, né? Nós temos os impulsivos e os oscilatórios, né? Os impulsivos é um pico súbito e muito rápido de energia, como uma descarga atmosférica, que no caso relâmpago, que pode queimar aparelhos eletrônicos, tá? E nós temos os oscilatórios, que são flutuações mais suaves, causadas por ações dentro da própria rede elétrica, como ligar e desligar grandes equipamentos que afetam o funcionamento de dispositivos mais sensíveis. Então, os exemplos do dia a dia, né? Um raio atingindo uma linha de energia pode causar um transiente impulsivo, destruindo aparelhos que estão conectados a essa linha, né? Essa linha de energia. Ou simplesmente ligar um grande ar-condicionado, que pode gerar transientes oscilatórios, que a gente comentou, que vão desgastando a vida útil de aparelhos ao longo do tempo, tá? Então, basicamente é isso sobre os transientes. Pessoal, seguindo aqui então, tá? O que ele traz aqui para nós também no sumário teórico sobre o multímetro, tá? Podemos definir o multímetro como um aparelho utilizado para medir e avaliar grandezas elétricas. É utilizado na bancada de trabalho, laboratório ou em serviços de campo. Incorpora diversos instrumentos de medidas elétricas num único aparelho, como voltímetro, amperímetro e ohmímetro, por padrão, e capacímetro, frequencímetro, termômetro, entre outros, como opcionais conforme o fabricante do instrumento disponibilizar. Então, tá aqui alguns modelos, tá? Que nós vamos identificar em laboratório. Depois a gente vai trabalhar com um específico ali no nosso laboratório, tá? Mas só para vocês, para quem não conhece, né? Identificar essa aqui é a cara. A gente vai regulando aqui, ó, nessa região, o que nós queremos medir através deste suporte aqui. E a gente vai girando e vai definindo. O mesmo serve para esses aqui, tá? Esses aqui. Então, ó, há modelos destinados ao uso doméstico, onde o risco de um acidente é menor, e modelos destinados ao uso em ambiente industrial, que devido às maiores correntes de curto-circuito apresentam maior risco. A precisão de leitura
que é exatidão, não é o que diferencia essas duas opções, e sim sua construção interna. Trilhas do CI mais espaçadas, maior espaçamento entre a placa DCI e a carcaça e maior robustez a transientes nos modelos industriais, tá? Beleza, pessoal, a gente vai ver certinho, mas a finalidade aqui, tá? É bem intuitivo aqui o que ele trouxe para nós, é medir tensão, corrente, e por aí vai, tá? Classes de emprego, tá? Que é o último tópico aqui que ele traz para nós. Podemos observar então que será possível encontrar 4 categorias de empregos dos dispositivos de medição. São elas categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4. O multímetro de categoria 1 é usado para medições de sinais, como exemplo de telecomunicações. Tá? Então, olha só. Ele traz aqui um exemplo, o rádio, né, na categoria 1. Tá? O instrumento categoria 2 é um instrumento de bancada, é para fazer leitura de sinais, rádio, transmissor, sinais de eletrônica de valores baixos de medição. Então, categoria 2 aqui, ele coloca a TV aqui para nós. Beleza? O de categoria 3 é para medições de locais como tomadas, pontos de iluminação que estão abaixo do quadro de distribuição do QD, né? Então, tá lá, ó, ilustrado aqui para nós também, categoria 3. Beleza? E a categoria 4 são para níveis primários de alimentação, como relógio padrão, ok? Então, quanto mais perto da fonte, maior a categoria. Quanto mais perto aqui da fonte, né, ó, maior a categoria. Então, tá lá, ó. Beleza? Para cada categoria existem 2 tensões máximas de emprego diferentes, que suportam mais ou menos a capacidade máxima de transiente suportado, como podemos ver na tabela abaixo. Então, tá aqui. Ele relaciona a questão da categoria com a tensão máxima de emprego e o transiente máximo suportado. Beleza? Então, quando a gente tem lá um raio lá e tudo mais, né? Por isso a gente tem essas limitações, por isso ocorrem aqueles problemas lá de transientes impulsivos que nós chamamos, né? Que vai sobrecarregar isso aqui, ó, esses limites. Beleza? Pessoal, feito esse resuminho, conforme ele trouxe ali do nosso material, acredito que a gente já possa iniciar ali, de fato o experimento, tá? Pessoal, seguindo então, vou fazer assim, ó. Eu vou efetuando o experimento aqui com vocês e vou fazendo a leitura e efetuando aqui o experimento com vocês, tá? Então, olá, bem-vindo ao ambiente prático. Nessa atividade iremos revisar nosso conhecimento sobre multímetros. Avançar. Para darmos início, clique em cima do multímetro para obter informações sobre o experimento. Então, primeiro nós vamos clicar no multímetro, tá? E aqui no canto esquerdo ele explica para nós, ó, canto superior esquerdo, tá? Sempre que você precisar realizar uma medição de tensão elétrica em corrente contínua, deverá utilizar as escalas existentes dentro deste perímetro, tá? A avançar. Você também poderá realizar uma medição de tensão elétrica em corrente alternada. Para isso, basta mudar para as escalas dentro deste perímetro, canto superior direito aqui, ó. Para realizar as medições em corrente contínua, você deve modificar a escala para dentro deste perímetro aqui, ó. Beleza? Porém, caso a corrente que estará sendo medida seja maior que 10 A, você deve selecionar esta escala aqui em destaque para realizar a medição de forma correta.
Por último, caso você precise realizar a medição de uma resistência, basta alterar para a escala dentro deste perímetro no canto inferior esquerdo. Para transitar entre os perímetros e as diversas escalas de medição, basta girar a chave seletora. Lembre-se sempre de prestar atenção na seta que indica a posição da chave seletora. Você também encontrará no multímetro um perímetro reservado para o encaixe dos cabos de medição ou pontas de prova. Então a gente encaixa justamente nesses pontos aqui, tá? Os cabos de medição ou pontas de prova. Lembre-se sempre de observar onde você deve conectar a ponta de prova. Todos os multímetros possuem identificação para auxiliar nesta parte. A ponta de prova negativa preta sempre deverá ser conectada no terminal sinalizado pelo comum com. Então, esse último ponto aqui, tá? Por outro lado, a ponta de prova positiva, geralmente vermelha, deve ser conectada de acordo com a necessidade de medição e a sinalização do multímetro, tá? No caso do multímetro que estamos utilizando, caso queiramos realizar medições em tensão, resistência ou miliampere, precisamos conectar no terminal sinalizado por V on miliampere, tá? Então, nesse terminal aqui, ó. E caso precise realizar uma medição maior que 10 A, a ponta de prova deverá estar conectada no terminal sinalizado por 10 A. Então, bem intuitivo, né, pessoal? Um outro ponto de muita importância para garantir a segurança é realizar a verificação da categoria de emprego do multímetro. No caso do nosso multímetro, ele possui uma categoria de emprego tipo 2. Por último, você poderá visualizar o valor medido por meio do display, que seria a nossa telinha aqui, ó, tá? Lembre-se que quanto mais próximo a escala estiver do valor medido, maior a precisão apresentada pelo multímetro. Então, estar bem de acordo, tá, pessoal? Se a gente está medindo ali, por exemplo, 200 mA, 2000 mA. Então, quanto mais próximo a escala aqui que nós estamos utilizando, ó, 200, 2000, 20 mil, 200 mil. Quanto mais próximo estiver do valor medido, maior a precisão apresentada pelo multímetro, tá? Ó, conecte a ponta de prova negativa ao multímetro. Vamos lá, então. Realizar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, ó. Conecte a ponta de prova negativa ao multímetro, né? Então, ó. Deixa eu só ver aqui. Lembre-se que, como boas práticas, a ponta de prova responsável pelo negativo deve ser de cor preta. Pessoal, seguindo então, só deixei aqui a tela cheia para facilitar para nós. Alterei ali. E aí é o seguinte, ele vai pedir para a gente ir fazendo os procedimentos. Eu vou até ir encaixando ali, fazendo os encaixes, os procedimentos de uma forma incorreta para vocês verem até que nos locais corretos que nós temos que fazer os encaixes e tudo mais. Então, vão observando aí que a gente vai entendendo certinho, tá? Conecte a ponta de prova negativa ao multímetro. Então, eu vou pegar essa parte, ponta de prova preta, tá?
Eu clico e arrasto, mantenho pressionado, ó, vou conectar aqui, ó. Atente-se às identificações do multímetro. Tá errado. Nesse campo aqui também tá errado. Então nós conectamos aqui, ó. Muito bem. Agora conecte a ponta de prova positiva ao multímetro. Considere que você irá realizar as medições de resistências, tensões e correntes na casa dos mA. Então, vou pegar a ponta de prova positiva e vou conectar aqui, ó, na casa dos mA, conforme está citado ali no nosso multímetro MA, tá? Mzinho, A maiúsculo. Excelente, agora que já concluímos nossa revisão sobre as funcionalidades do multímetro, hora de colocar de fato a mão na massa. Antes de iniciarmos qualquer atividade elétrica, devemos nos atentar à utilização do EPI correto. Escolha o EPI correto para realizar a medição. Então vamos lá? Ó, vou clicar nesse aqui, ó. Muito bem, lembre-se de utilizar o óculos de proteção. Então, pessoal, esse aqui é o óculos de EPI mesmo, né? Esse aqui é um óculos para sair e tudo mais, não tem nada a ver, tá? E o outro também. Então, o ideal é esse segundo ali. O outro é óculos de natação, né? Então, aqui nós temos uma luva de borracha. Esse aqui é para cozinha, né? Muito provavelmente que seria essa aqui mesmo, que seria a luva de segurança. Agora que estamos devidamente equipados com os EPIs, podemos finalmente iniciar a medição. Então nós temos aqui 3 multímetros, né? Escolhe o multímetro mais seguro para realizar as medições. Basta clicar no quadrado correspondente no multímetro. Escolha o multímetro seguro. Vamos lá então. Ó, errado, correto. Ó. Para a segurança, ao utilizar o instrumento de medição, é muito importante que atente-se à categoria de emprego do instrumento. Então, é aquela categoria que fica lá embaixo, conforme a gente viu, né? Ó, essa aqui, ó. CAT de no mínimo nível 2, tá? Que é o mais seguro. Para realizações de medições em bancadas, o ideal é utilizar um instrumento que tenha uma categoria de emprego CAT de no mínimo nível 2. Você encontrou algumas pilhas. Sabendo que todas as pilhas possuem uma tensão nominal de 1,5 volts, verifique a tensão e separe as pilhas que estão boas das ruins. Avançar. Verifique a tensão e separe as pilhas. Então, olha só. Eu vou conectar aqui as pontas de prova. Vou medir a tensão. É até 1,5 volts. Vou colocar aqui na escala na melhor escala. Deixa eu ver aqui. Ó, conectei aqui. Conectei aqui, ó. Menos 1,51. Então a gente faz as medições dessa forma. Conectei as pontas de prova no multímetro. Selecionei a escala mais baixa, que seria 20 ali, tá? 20 volts. Então, como a gente já tinha lido, né? A gente tem que deixar na escala mais próxima possível da que a gente vai medir. No caso, ele está ali em torno de 1,45 e tudo mais, né? A gente vai determinar dessa forma, tá? Eu posso inverter, quer ver? Ó, e aí eu vou... É que eu conectei de uma forma inversa, né? Esse aqui é o terminal positivo, então eu conecto a ponta de prova positiva aqui. Esse aqui é o terminal negativo e eu conecto a ponta de prova negativa aqui. Se eu inverter, eu obtenho um sinal negativo. Então, essa aqui é boa, tá? Eu clico e arrasto, ó. Boas. Tá aqui, nossa pilha boa. Vou realizar as medições, ó. Vou colocar a positiva aqui, negativa aqui.
1,20, 1,31. Então ela é ruim, tá? 1,23, ela é ruim. Boa. Ok? Ó, se tem certeza que as pilhas estão classificadas corretamente, basta clicar no ícone para prosseguir. Então, ó, prosseguir. Muito bem, você classificou todas as pilhas de forma correta. Avançar. Acabamos de instalar uma tomada em nossa bancada de trabalho. Agora precisamos nos certificar de qual a tensão de cada uma. Realize a medição e coloque a placa de identificação.